Nós estamos no meio, né? Estamos no meio do mês de outubro, estamos mais ou menos a meados dessa estação avivamento. Para que serve a estação avivamento? Por que nós trouxemos para todas as igrejas da Catedral da Esperança esses 3 meses de busca, oração, clamor, ministrações acerca da pessoa, da obra e de tudo que o Espírito Santo faz? Por que nós estamos fazendo isso? Isso é algo que nós deveríamos fazer sempre. Buscar o revestimento do poder de Deus, buscar o revestimento do Espírito Santo. Não pode ser algo que a gente vai fazer agora durante esses 3 meses, depois só vamos fazer no próximo ano. Não. Isso aqui é para você entender e se habituar que essa sua busca intencional pela capacitação, pelo revestimento do poder do Espírito Santo, ela tem que ser contínua. O que é contínua? Ela não para. Ela é ininterrupta, ela precisa ser contínua. Não só aqui dentro, mas na sua casa. Lá no seio do seu lar, no seu quarto. A busca pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Diga amém. Quem tem o Espírito Santo aqui, levante a mão, deixa eu ver. Maravilha. Você já parou para pensar na responsabilidade que é de se ter o próprio Deus habitando em nós? Nós temos um grande privilégio que os profetas bíblicos não tiveram. Nós temos um grande privilégio que os apóstolos não tiveram. Com exceção dos pais da igreja. Nós temos um privilégio que muitos homens da Bíblia, grandes homens da Bíblia, que fizeram grandes feitos para Deus, nós temos um privilégio que esses homens não tiveram. Você já parou para pensar o que é nós? Eu vou usar essa expressão, nos compararmos a Moisés. O que é nós nos compararmos a Noé? O que é nós nos compararmos a Abraão, a José, a Isaac? O que seria nós nos compararmos a Jeremias, Daniel, Ezequiel? Profetas cheios de Deus, sim, cheios de autoridade, unção. O que seria nós nos compararmos aos grandes juízes de Israel? Homens e mulheres que Deus levantou para redimir e resgatar o seu povo. Quem somos nós diante desses homens? Os heróis da fé. Os mártires da fé. Que deram a sua vida pelo Evangelho. Se nós fôssemos nos comparar a estes homens, o quão próximo nós chegaríamos deles? Pense aí. Moisés falava, Deus fala só, com Moisés eu falo face a face. Com Moisés foi um homem que teve o privilégio de contemplar a glória de Deus. Abraão, pai da fé. Poderia citar aqui inúmeros homens, mulheres. Mas nenhum desses homens teve o que você tem. Nós.
temos algo que esses homens não tiveram. Sabe de que eu estou falando? Sabe de quem que eu estou falando? Ó. Que isso, pastor? Mas esses homens não tiveram, o Espírito Santo não operou através deles? Sim. Mas eles não tiveram o Espírito Santo em sua plenitude. Nós sabemos, você que tem acompanhado essas ministrações desde o início, quando nós dissemos aqui que o Espírito Santo no Antigo Testamento, Luiz, ele vinha sobre alguém. Ele vinha e se apoderava de alguém. Ele vinha e capacitava alguém para determinada obra ou ofício específico. O Espírito Santo, antigamente, ele era dado em porção. Uma porção do Espírito. Se nós estivéssemos aqui no tempo da lei, antes da vinda de Cristo, o Espírito Santo seria dado a nós, mas em porção. Ele viria sobre nós, operava através de nós e se retirava. Era assim. Sabia disso? Mas nós, a igreja, nós, que talvez para chegar a 0,1% do que esses homens foram e fizeram para Deus, mesmo assim, Deus faz assim, olha, eu entrego o meu Espírito a vocês, eu vos dou por graça, mas eu não vou vos dar por porção, não, Ele vai habitar em vocês, Ele vai morar em vocês, vocês serão morada do Altíssimo. E aí? Por isso nós temos despertado a igreja para essa responsabilidade que é. Porque uma coisa é eu falar, eu tenho o Espírito Santo, outra coisa é eu demonstrar, evidenciar que eu sou cheio do Espírito Santo. É isso que a gente precisa, de uma vez por todas, aprender. Eu tenho, quem tem o Espírito Santo? Eu tenho, eu sou cheio, o Espírito Santo está em mim. Será? Será que está nesse nível? Por isso que Deus tem falado conosco. Por isso que Deus tem despertado o seu povo para este grande avivamento que Ele quer derramar sobre Portugal, sobre Lisboa, sobre a igreja de Jesus. Mas sem o Espírito Santo não há avivamento. Sem o Espírito Santo não há obra missionária. Sem o Espírito Santo não há igreja. Falamos a semana passada, nas 3 últimas semanas, os 3 últimos domingos, sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Hoje nós vamos começar a falar sobre os dons do Espírito Santo. Não vamos falar tudo, porque essa parte é um pouco extensa, eu dividi em 2 ou 3 partes também. Hoje vamos falar sobre os dons do Espírito. Olha que interessante, olha o que está escrito ali. Os dons do Espírito. Por que nós falamos dessa forma? Os dons do Espírito. Porque ao contrário do que muita gente pensa, os dons não são nossos. Os dons não são propriedade nossa. Eu não faço com o dom aquilo que eu quero e me apeteço. Os dons são do Espírito, é dele. Você é um instrumento, nós somos um instrumento. Até aqui tudo bem? Dons do Espírito, mas mais importante do que os dons, como eu disse aqui nos últimos domingos, mais importante do que os dons é o fruto. Porque dons espirituais não quer dizer que uma pessoa tenha o Espírito Santo. Ter dons espirituais, ou dizer que tem, ou encenar que tem, porque o que não falta aí hoje é artista mentiroso.
Que não falta aí a gente sendo usada pelo diabo, dizendo que tem dom, que cura, que faz e acontece. E um bando de, um bando de gente indo atrás desses mercenários da fé. Pessoas que fazem, acontecem, mas quando vai ver onde é que está o fruto, não evidencia o fruto. Não tem amor, não tem longanimidade, não tem temperança, não tem domínio próprio. Não tem nada disso. O fruto ou as evidências ou as características do fruto é que vão dizer quem é cheio do Espírito e quem não é. É o fruto, não é dom. Agora, a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo, a partir do momento que o Espírito Santo vem e habita em nós, o fruto do Espírito começa a ser evidente, dia após dia, não é no estalar de dedos. Dia após dia, o fruto vai se tornando evidente. Dia após dia, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando. Como assim? O fruto vai se aperfeiçoando. Eu amava, era difícil, eu não amava ninguém, eu era pessoa amargurada, eu não gostava de ninguém. O amor começa a ser gerado no coração da pessoa. O caráter dela vai sendo transformado por Cristo. O seu temperamento vai sendo controlado pelo Espírito Santo. E o fruto vai se tornando evidente. Se não tinha fé, passa a ter fé. Se não tinha mansidão, passa a ter mansidão. Se não tinha domínio próprio, passa a ter domínio próprio. Tudo isso é o fruto. Tudo isso é a obra de Deus acontecendo no coração do homem e da mulher. Agora, a partir do momento que a obra está acontecendo e nós vamos sendo capacitados pelo Espírito Santo, aí a coisa começa a tomar uma proporção ainda maior. Eu sou cheio do Espírito, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, e o Espírito Santo, entenda uma coisa, o Espírito Santo de Deus não está limitado a movimento. O Espírito Santo de Deus, ele não se limita a aviãozinho, a sapateio, a dancinha, ou seja lá o que for. O Espírito Santo de Deus não está limitado a movimentos. Pastor Weber, eu tenho muita dificuldade com uma coisa chamada movimento pentecostal. Não é que eu não gosto, eu sou pentecostal. Esta igreja é uma igreja pentecostal. E você sabe o que é ser pentecostal? Não, pastor, pentecostal, já nem me fala que o negócio já começa a sentir e já começa... Não, isso não é... Não. Isso é ser pentecostal? Eu sou pentecostal, sou canela de fogo, sapato de qualquer coisa. Eu sou pentecostal. Não, gente, não. A Bíblia diz que Deus não quer que nós não sejamos ignorantes. Deus não quer que nós sejamos ignorantes no que diz respeito aos dons espirituais. Você vai ver, está escrito. Já vou chegar lá. Ser pentecostal é crer em quê? Nos dons. Mas o quê? Pode falar. A atualidade dos dons. Resumindo, sabe o que é ser pentecostal? Você nunca mais pode esquecer isso. Ser pentecostal é crer na contemporaneidade ou na atualidade dos dons. Nós não somos cessacionistas. O que os cessacionistas creem? Que os dons espirituais cessaram após a morte dos apóstolos. Nós não cremos assim. Nós somos continuistas. O que é continuista? Nós cremos que os dons continuam a ser operados pelo Espírito Santo hoje, nos nossos dias, na igreja hoje. Os dons continuam em atividade. O Espírito Santo continua. Ele desceu há mais de 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, lá enquanto o povo estava reunido no cenáculo. Ele desceu no dia de Pentecostes, por isso o termo pentecostal, ok? Então ele desce e permanece. Os apóstolos passam, morrem,
a igreja permanece. A igreja não parou com a morte dos apóstolos. A igreja nasceu com a perseguição e a morte dos apóstolos. E o Espírito Santo que veio e desceu para capacitar a igreja, quando Jesus disse assim, olha, eu não vos deixarei órfãos, isso aqui ele não estava dizendo especificamente aos apóstolos. Senão essa promessa ia ser só para os apóstolos. Os apóstolos morreram, o Espírito Santo se retira e volta para o céu. E a igreja? Então isso aqui não é para nós. Então essa palavra aqui não é para nós. Se Jesus não está entre nós, se o Espírito Santo já não está entre nós, estamos órfãos. Não, isso aqui é para nós. O Espírito Santo veio e permaneceu. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão com sono, gente? Deus está falando aqui, você está dormindo? Vamos lá, presta atenção aqui. Seja forte. Levanta, bebe um copo d'água se for preciso. Aí, para isso, você pode se movimentar. Vamos lá. Os dons do Espírito Santo. Eu cansado, eu também estou. Minha pressão baixou, que era o início do culto, que tive que subir para tomar um... Eu estava tremendo, irmão. Trabalhamos o dia inteiro ontem, ficamos lá na sede até as tantas, busca a cadeira, leva para a sede, corre para cima e para trás. Está todo mundo cansado. Tá bom? Os dons do Espírito Santo. Olha aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Olha o que está escrito. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam... O que é ignorante aqui? É de não saber, não conhecer e não perceber, não saber nada acerca dos dons. Não, os dons, eu sei que é os dons, é o Espírito Santo, é quem faz alguma coisa. Não. Deus não quer. Paulo escreveu na igreja de Coríntios, uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Mas está aqui uma das questões para dizer que dons espirituais não quer dizer que uma pessoa esteja cheia do Espírito. Uma igreja como a igreja de Corinto, que era uma igreja repleta, cheia de dons. Mas pensa numa igreja problemática, a igreja de Corinto. Pensa numa igreja difícil, que Paulo teve trabalho para ensinar e para doutrinar essa igreja. Falhavam, inclusive nisso aqui, ó. Faziam de forma errônea, erravam. Paulo teve que ir lá, exortar, corrigir, ensinar. Porque Deus não quer que nós sejamos ignorantes. Deus quer que você saiba o que é. O que são dons? Pastor, mediante a isso. Olha, outro texto. Temos diferentes dons. Todos temos diferentes dons. De acordo com a graça que nos foi dada. Romanos capítulo 12, versículo 6. Ou seja, é algo que Deus te deu sem você merecer. Por mais que nós façamos, por melhores cristãos que nós sejamos, nunca seremos merecedores da graça. Nunca. Nunca seremos dignos da graça, da glória e da presença de Deus. É um favor imerecido. Graça é isso. É Deus te amar tanto que Ele te dá. É Deus amar tanto você. É Deus amar tanto a mim. É Deus amar tanto a sua igreja, que deu o seu único filho para morrer por você. Isso é graça. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mediante esses 3 versículos aqui, eu quero falar com você que 3 premissas bíblicas sobre os dons do Espírito Santo. A primeira, Deus não deseja que sejamos ignorantes sobre os dons, acerca dos dons, segundo 1 Coríntios 12, 1. Segunda premissa, todos temos diferentes dons. Pastor, gente, eu posso ter mais de um dom? Pode. Paulo disse assim, ó, busquem com zelo. Busquem, algumas traduções dizem assim, busquem diligentemente. Busquem com cuidado, com dedicação. Busquem os dons. Peçam os dons. Queria que Deus me usasse com dom de cura. Peça. Paga um preço, filho. Paga um preço em oração, em consagração, em jejum, batalha espiritual. De graça só a salvação. De graça não, alguém pagou um preço alto. De graça para nós. Terceiro,
Todos os dons são importantes e dados pela graça de Deus, segundo esses 3 textos que nós lemos aqui, 1 Coríntios 12, 1, Romanos 12, 6 e 1 Coríntios 12, 4. Nós temos base para essas 3 premissas bíblicas. Deus não quer que sejamos ignorantes quanto aos dons, todos temos diferentes dons, e todos os dons são importantes e dados pela graça de Deus. Mediante isso aqui, você pode estar se perguntando, pastor, mas afinal, o que é um dom então? Pastor, para que serve e qual é o propósito dos dons espirituais? Por que os dons espirituais existem? Qual é o conceito? O que é um dom? Alguém aqui quer saber? Ou todos já sabem? Posso pular essa parte? Todo mundo já sabe? O que é e para que serve? Qual é o propósito? Porque para tudo existe um propósito. A pastora falou aqui no início. O propósito já existe antes da nossa existência. Deus nos criou para um propósito e os dons fazem parte disso. Os dons nos preparam e nos capacitam para cumprir o propósito. Os dons são dádiva. Você vai ler comigo para você despertar? Vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3. Os dons são dádivas divinas, são presente de Deus para a igreja. Um presente. Deus disponibiliza. É uma dádiva. É Deus quem nos dá. Ok? Então o dom é um presente de Deus. Para mim e para você. Ok, mas para que serve, pastor? Propósito. Propósito dos dons espirituais. Primeiro, fortalecer. Os dons espirituais são para fortalecer quem? A mim mesmo? Não. Mas o dom, Deus não dá o dom para mim, então é para me fortalecer. Não. Não. Então é para fortalecer quem? O próximo. Os dons, entenda já isso. Os dons espirituais não são. Vou repetir. Os dons espirituais não são para benefício próprio. O que esse bando de mentirosos está fazendo aí fora é usando dos dons para benefício próprio. Para enriquecer, para ganhar, para faturar, para status, para um tanto de coisa, menos para o propósito correto. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia, mas Senhor, eu expulsei demônios, eu curei em teu nome. Nunca te conheci. Você expulsou demônio? Rapaz. Imagine Deus falando assim, você expulsou demônio? Rapaz, você usou o nome de quem? Aí eu falei, eu expulsei e curei em nome de Jesus. Ah, tá. Então não foi você, foi o nome do meu filho que fez isso. Mas você, eu não conheço. Quem é você? Está escrito. Mas eu tinha os dons. Nunca te conheci. Agora quem tem fruto, não. Porque fruto é resultado de relacionamento. Fruto é resultado de vida com Deus. Fruto é resultado de intimidade com Deus e com o seu Espírito Santo. Aí Deus vai desenvolver o fruto e vai te dar os dons, para que você seja uma bênção para os que estão perto de você. Os dons, eles são para fortalecer, para edificar, aperfeiçoar a igreja. Os dons são dados única e exclusivamente para a igreja. Não é para o mundo. É para a igreja. Isso aqui Deus deu para nós. Amém? Para que ela cumpra. Então, a proposta é que fortalece, edifica, aperfeiçoa a igreja espiritualmente. Para quê? Para que ela cumpra a sua missão. Até que o seu noivo venha buscá-la. Até que Jesus venha. Até que Jesus venha, nós temos um propósito, uma missão para cumprir nessa terra. Você acha que se a igreja vir todo domingo aqui sentar, cantar e ir para casa e nada
acontecem e a vida segue normalmente, e um evangelho, cristianismo medíocre. E nós não somos usados em dons e poder e autoridade pelo Espírito Santo de Deus. Você acha que ser igreja é só isso? É frequentar um culto dominical? Você acha que a vontade de Deus é só essa? Vir para a igreja no domingo de manhã, vir para a igreja no domingo à noite, tomar a ceia uma vez por mês. Você acha que é só isso? Nós temos uma missão nessa terra. Há um propósito de Deus para que essa igreja esteja plantada aqui em Campo de Ourique. Deus sabia e Ele plantou essa igreja em Campo de Ourique muito antes de você nascer. Muito antes de eu existir, essa igreja já existia no coração de Deus. Muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, o propósito já existia no coração de Deus. Eu vou criar a Miriam para esse propósito. Eu vou criar o Eduardo para este propósito. Eu vou criar o Robson para este propósito. Eu vou criar a Vani para esse propósito. Eu vou criar a Márcia para esse propósito. Eu vou criar o João Calixto para esse propósito. O propósito já existia. Pastor, como é que eu cumpro o propósito? Busque o revestimento do Espírito Santo, porque é Ele quem capacita. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Como é que nós temos a presença do Cristo em nós? É por intermédio do seu Espírito. Ele foi e disse: eu enviarei o outro Consolador para estar com vocês. Existe uma missão. Jesus não vem buscar, o noivo não está vindo buscar uma igreja acomodada, parada, inerte e sonolenta. Não é esta igreja que Jesus vem buscar. Jesus vem buscar uma igreja ativa, uma igreja viva e cheia do seu Espírito Santo. É essa igreja que vai morar no céu com Jesus. É essa igreja que eu e você precisamos ser. Para que a igreja cumpra a missão. Pastor, então quais são os chips? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou introduzir só, porque a gente tem que cear, já são 15 para meio-dia. Nós temos algumas coisas para fazer. Quais são os tipos de dons espirituais? Quem quer arriscar um aí? Fala aí. Pode falar. Profetizar. Mais? Dom de línguas. Mais? Dom de cura. Profetizar está dentro dos dons ministeriais. Línguas dentro dos dons de elocução. Cura dentro dos dons de poder. Mais? Fé. Mais? Mestres. Ensino. Revelação é uma categoria de dons, tá? Existem alguns dons espirituais que estão inseridos nessa categoria. E você vai entender isso, tá bom? Mas está correto, está dentro aí do raciocínio. Mais? Evangelismo. Evangelismo, ele não é especificamente um dom, mas quem tem um dom evangeliza. Ok? Amor, fruto do Espírito. E quem tem o fruto do Espírito tem dom. Nós estamos dentro do contexto, ok? Obediência. Obediência. Quem tem o Espírito Santo de Deus na vida é obediente. Só é obediente quem é cheio do Espírito, né? Ok. Vamos lá, vamos seguir aqui. Os tipos de dons espirituais.
estou preocupado, o que eu quero como pastor dessa igreja é que essa igreja conheça, saiba. Por isso que eu falo que eu tenho dificuldade com o movimento pentecostal. E posso ser criticado por isso. De uma forma ou de outra a gente vai ser criticado. Se eu tenho alguma coisa, eu estou falando que eu não sou contra, condeno, não. Eu falo, eu tenho uma certa dificuldade. E até por isso a gente é criticado. Se eu falasse que eu amo o movimento pentecostal, eu ia ser criticado por outra categoria de pessoas, mas eu ia ser criticado da mesma forma. Então, fazendo ou deixando de fazer, alguém vai criticar você. Gostando ou deixando de gostar, alguém vai criticar você. Bem-vindo ao mundo real. A minha dificuldade com o movimento pentecostal é essa, porque há muito movimento, há muito e pouco conhecimento bíblico, pouca base na estrutura da palavra. Quando o diabo vier lá fora para atacar e para derrubar, e ele vem. Ah, mas ele vem para jogar a gente na lona, para arrebentar com a gente. O que vai te sustentar e vai fazer você vencer as tentações não é o aviãozinho, o sapateado, é a palavra. É a palavra. E só vence o diabo quem conhece a palavra. O diabo tentou o próprio Filho de Deus, não vai tentar você? Não vai tentar a mim? O diabo tentou 3 vezes consecutivas ludibriar e enganar Jesus. Por 3 vezes. No início do seu ministério. No início. Aí Jesus, sabe como é que ele venceu? Sai, Satanás! Foi isso? É isso que está escrito lá? Vocês gostam, né? Sai! Está com fome, 40 dias. Olha só, o diabo é sujo. Mas, conhece a Bíblia mais do que nós tudo aqui junto. Ele é inteligente. O nosso problema é a gente subestimar e falar, não, cuidado. O diabo pensou assim, 40 dias que ele está sem comer. 40 dias. Rapaz, ele deve estar cheio de fome. Deve estar cheio de fome. Agora eu pego ele. Ele vai na fraqueza, irmão. Ele sabe o momento que você está vulnerável, exposto. E ele vai no ponto certo. Está com fome? Transforma aqui essas pedrinhas em pães. Aí Jesus vence como? Não. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo desistiu. Desistiu? Não. Ele leva ele ao pináculo do templo e fala assim, olha, a prova que o diabo conhece. Jesus, salta daqui. Não está escrito que aos teus anjos darás ordem ao teu respeito, e eles virão em teu socorro, e não permitirão que você tropece em pedra alguma? Então você pode se jogar daqui e nada vai te acontecer. É verdade, Satanás? Sai! Não. É mesmo? Está escrito? Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Palavra. Aí o diabo desistiu. Isso aí não tem jeito não. Não. Ele insistiu com Jesus, irmão. Você acha que ele vai tentar com nós? Conosco. Ele leva Jesus a um lugar onde ele consegue ver dali todos os reinos da terra. E ele fala assim, Luiz, olha, está vendo isso aqui? Tudo isso me pertence. Nisso aí ele foi mesmo parvo em dizer isso. Tudo isso me pertence. O que pertence? Tudo isso aqui me pertence, Senhor Jesus. E tudo isso aqui eu vou te dar, se você prostrado me adorar.
Aí aqui sim, aqui Jesus fala, agora não, Satanás. E sai! Foi? De onde que eu lembrei desse aqui agora, gente? É só para quebrar o gelo, para você despertar também. Aqui. Agora não, Satanás, agora você vai. Não, irmão. Ah, é? Está escrito: somente ao Senhor seu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Aí o diabo, aí foi embora. Aí a Bíblia diz que nesse momento os anjos vieram e o serviram. Palavra. O que vai te fazer resistir ao diabo, ao dia mau, às dificuldades, às intempéries da vida, é a palavra. Não é videozinho de YouTube. Não é canção gospel. Tudo isso é bom. Tem muito vídeo bom no YouTube. Tem muita música gospel boa que edifica. Mas o que vai te manter de pé é a palavra. Amém? Voltando aqui. Primeiro, olha, os tipos de dons. Vou usar mais uns minutinhos aqui. Dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo 11. Não dá para pôr ali, porque está no outro computador. Mas, perdão, o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11. Temos aqui 5 dons que são destacados por Paulo aqui, quando ele escreve a igreja em Éfeso. Esses 5 dons ministeriais, quais são? Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo deu um para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e para doutores. Por isso que o evangelismo entra nessa categoria de quem tem dom, evangeliza. Ok? Então, essa categoria de dons aqui são chamados dons ministeriais, ok? Algumas vertentes denominam assim, no meio assim, dons de governo. Eu prefiro utilizar essa aqui, dons ministeriais, ok? Vou ter que pôr mais umas 10 máquinas aqui dentro. Não, é porque eu estou me mexendo, aí eu transpiro mesmo. Então, essa aqui é a primeira categoria, dons ministeriais. Vou repetir: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Segunda categoria, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, são os dons de revelação. Nesse texto aqui, nessa carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 8 a 10, nós vamos ver aqui, quando você lê, você vai ver aqui 9 dons especificados aqui, nesses 3 versículos, 8, 9 e 10. 9 dons, ok? E os dons de revelação estão inclusos aqui, nesses 9 dons. Não são os 9, mas 3 deles são dons de revelação. Aqui eu estou explicando para você primeiro, os tipos de dons, tá bem? Depois você vai aprender um por um especificamente, pode ficar descansado. Dons ministeriais, Efésios 4, 11. Dons de revelação, 1 Coríntios 12, 8 a 10, dons manifestacionais ou dons de poder, que estão também em 1 Coríntios 12, 8 a 10. São mais 3, ou seja, 3 de revelação. Não, volta aqui. 3 de revelação, 3 manifestacionais e mais 3 chamados dons de elocução, ok? Também 1 Coríntios capítulo 12, versículos 10 a 8. Somando 3 vezes 3, 6, 9. Só para ver se estava esperto. Então, vamos lá. Pastor, ok, então esses são os tipos de dons. Tá, mas pastor, dons de elocução, dons manifestacionais, ok. Mas antes da gente entrar nisso, você precisa entender qual é a fonte. Biblicamente, a gente tem que aprender isso. Biblicamente, tá? Não é achismo, não. Biblicamente, qual é a fonte dos dons espirituais? Vamos lá? A trindade divina, eu usei esse termo trindade, apesar dele não existir na Bíblia, tá bem? Mas o termo, ou a trindade, ou a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ela está intimamente relacionada
aos dons espirituais. Como assim, pastor? Os dons, eles foram dados por Cristo. A gente volta lá em Efésios capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz no versículo 8 do capítulo 4 de Efésios. Pelo que diz o Senhor, ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, os dons espirituais, eles são dados por Cristo. Lembrando que eu estou falando aqui acerca da trindade divina, da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os três, na sua individualidade, estão relacionados e estão intimamente ativos no que diz respeito aos dons espirituais. Cristo deu dons aos homens, Efésios capítulo 4, versículo 8. Os dons foram estabelecidos por Deus para a igreja, ou na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, volta lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 28, está escrito assim: e a um pôs Deus. Nesse versículo aqui de 1 Coríntios, versículo 28, nós temos 8 dons citados aqui. E o texto começa assim: e a um pôs Deus, aonde? Na igreja. Ele não pôs no governo. Ele não pôs na Assembleia da República. Não. Ele não pôs nas grandes empresas. Deus pôs na igreja. Deus estabeleceu na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Ou seja, Cristo deu dons, mas Deus os estabeleceu na igreja. Ok? Cristo, quando esse texto de Efésios capítulo 4, versículo 8, quando fala que ele subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, para os profetas, para os apóstolos, os pais da igreja, aqueles que deram início à igreja primitiva. Os dons foram entregues por Cristo. E Deus, ele constitui, ele estabelece os dons na igreja e para a igreja. Os dons, eles são para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja. Amém, gente? Amém. Então, olha só. Cristo deu os dons, eles foram estabelecidos por Deus, 1 Coríntios 12, 28, e esses dons, eles são operados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 11, mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Cristo deu, Deus estabeleceu e o Espírito Santo opera. Cristo deu, Deus estabeleceu e o Espírito Santo é quem opera tudo em todos. Até aqui tudo bem? Dúvidas? Pode perguntar. Felipe, vê qual é o número desse slide aqui, por favor. Qual o número? Qual? 23. Então eu vou parar aqui. Vou parar aqui porque é meio-dia, eu quero me distrair dentro do tempo que nós temos. Então, hoje a gente entendeu o que é, para que serve, qual o propósito, quais são os tipos de dons. Você conseguiu entender? Aprendeu alguma coisa hoje? Domingo que vem, a gente vai aprofundar mais. Dentro de cada categoria dessa, quais são, como funciona, e me dá uma referência bíblica, pastor. Venha domingo que vem. Amém? E a gente vai continuar, tá bem?